A graça e a paz do Senhor, Deus abençoe você, bom dia. Muito bom, acho que você dormiu bem. Pode falar um bom dia de novo? Bom dia. Que bom que você está aqui nessa igreja maravilhosa. Se você não me conhece, o meu nome é Paulo, eu sou o pastor sênior dessa igreja, juntamente com a Anne e a nossa equipe pastoral. E eu quero dizer para você que a Logos existe por uma razão. Existimos para levar cada pessoa a um encontro profundo com o Espírito Santo, a fim de que essas pessoas se tornem semelhantes a Jesus na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. E quer saber como que a gente faz isso? Nós fazemos isso através de conectar você com a presença de Deus, em intimidade com Deus. E nós fizemos um pouco disso ontem. Ontem nós tivemos um treinamento sobre o profético, um momento onde as pessoas que aqui estavam se conectaram com Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus e aprendendo como liberar a voz de Deus para que outras pessoas também sejam abençoadas. Por isso, eu quero declarar para você hoje que não existe outra maneira da gente crescer, da gente se fortalecer e da gente se tornar um discípulo de Jesus, se não estivermos conectados com Ele. É importante que você se conecte com Jesus todos os dias. É importante que você busque e gere oportunidade de se conectar com Jesus todos os dias, porque quando você se conecta, você é semelhante ao que a palavra diz em Salmos capítulo 23, que diz que esse homem que confia no Senhor, esse homem que caminha, que tem intimidade com Deus, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas ou cristalinas. Esse homem dará o seu fruto na estação certa, as suas folhas não vão murchar e não vão cair, e tudo o que ele fizer prosperará. Vou repetir de novo: quando nós estamos conectados com Deus, vou repetir de novo, quando nós estamos conectados com Deus, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros, a rios, a águas. A gente dá o fruto na estação certa, as nossas folhas não murcham e não caem, e tudo que a gente faz, a gente prospera. Quantos aqui desejam trabalhar na vida e prosperar em tudo? Quantos desejam isso? Glória a Deus, todos nós queremos isso. E o segredo é estar em Cristo, o segredo é estar no Senhor. E eu tinha falado para vocês que a gente estava numa série falando sobre generosidade, em alguns momentos. Eu gostaria de completar a minha fala essa semana sobre generosidade, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. E diz assim a palavra: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nós temos falado sobre ser uma igreja generosa, e uma igreja generosa começa a partir de um coração generoso. Um coração generoso é generoso não apenas na igreja, ele é generoso em casa. Escute, um coração generoso, ele exala generosidade por onde ele passa. E o primeiro lugar onde a generosidade começa a se manifestar é dentro do nosso lar. Eu acho que as esposas vão concordar comigo, com certeza vão. Imagina, esposa, se seu marido pudesse ter um pouquinho mais de recursos, para que ele pudesse enviar você para um salão de beleza 2 vezes na semana. Você ia gostar, sim ou não? 3, a minha esposa adoraria, 2 ali gostaram, então acho que as outras não querem ir para o salão. Escute, a generosidade não começa na igreja.
A generosidade é refletida na igreja, mas ela começa em casa. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você entenda que o primeiro campo, o primeiro lugar onde você deve ser próspero, não é no seu trabalho, não é na sua empresa, é na sua casa. Deus entregou a você uma família, e quando Ele colocou essa família na sua mão, Ele deu uma missão a você: seja generoso, cuide, proteja, projete. Por isso, é importante que a gente entenda que o ambiente da generosidade em casa abençoa a família, e uma família abençoada em casa é uma família que abençoa por onde ela vai. Quero repetir para você: Deus tem falado para nós levantarmos uma igreja extremamente generosa, mas nós não estamos querendo fazer barganha com você dizendo seja generoso por causa da igreja, de forma alguma. Seja generoso por causa de Deus, não por causa da Logos. Seja generoso porque Deus tem sido bom com você. Seja generoso porque você tem um Deus que não apenas confia em você, mas um Deus que derrama sobre a sua vida bênção sem medida, dia e noite e dia. Quando nós somos generosos em casa, os maridos cuidam melhor das suas esposas. Vou repetir: quando somos generosos em casa, as nossas esposas ficam mais felizes, elas são mais realizadas. Por quê? Porque a generosidade é a minha ação, a minha iniciativa em fazer bem, é a minha iniciativa em doar-se para que a minha casa, a minha esposa seja próspera em todos os seus caminhos. E uma coisa interessante é que a gente relaciona generosidade apenas a dinheiro. Dinheiro tem uma parte grande nisso, mas eu preciso ser generoso no tempo que eu dou, eu preciso ser generoso na atenção que eu disponho, eu preciso ser generoso com as palavras, porque às vezes tem marido, eu vou dizer, e também tem esposa, que dizem assim: você já sabe que eu te amo, eu não preciso falar. Quem disse isso? Todo mundo gosta de ouvir. Todos nós gostamos de ouvir palavras de afirmação, sim ou não? Todos nós gostamos de ouvir elogios, sim ou não, Tiago Fraga? Todos nós gostamos. E o processo de ter alguém que é generoso nas palavras, que fala, que ministra, que nos coloca para cima dentro de casa, é maravilhoso. Agora imagine uma mulher que levanta de manhã e ela ora pelo marido, e ela não retém as palavras, mas ela começa a dizer: marido, o seu dia será maravilhoso, você terá um dia poderoso, olha, vão se levantar gigantes, mas Deus já te entregou as pedras certas para você derrubar os gigantes. Como que você acha que esse marido vai sair de casa? Ele vai sair igual um Davi, derrubando tudo que é Golias na frente dele. A generosidade começa em casa. Não espere domingo para vir se recarregar. Recarregue alguém ao seu lado a partir da sua casa. Não espere um culto de oração para você vir e dizer assim: hoje sim eu vou sair cheio. Você precisa ser cheio na sua casa, porque quando você sai de casa, o seu cônjuge e os seus filhos serão prósperos onde eles forem. Você vai colocar o pé em lugares, e Deus vai, naquele momento, prosperar, respaldar os seus passos. Os seus filhos sempre terão portas abertas. Nunca haverá portas fechadas para aqueles que semeiam generosidade. Preste atenção: nunca haverá portas fechadas para aqueles que semeiam generosidade. Quando eu entendi esse princípio, que foi um princípio poderoso na minha vida, eu disse: Senhor, eu quero que os meus filhos possam desfrutar da generosidade que eu vou plantar hoje. É por isso que eu li esse texto, porque esse texto ele fala sobre sementes. A generosidade é uma semente. A generosidade é uma semente. E a gente joga, planta, coloca numa terra, a gente não sabe o retorno como que vai ser. Mas sabe o que a gente tem certeza? Que aquela semente, uma hora, ela vai dar fruto, porque ela é uma boa semente. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E o que eu imagino hoje que é o objetivo de Deus na família que é o reino de Deus na terra? Que nós possamos prosperar dentro das nossas casas, para que alguém na nossa rua possa ser beneficiado
pela nossa vida, pela nossa existência, que a gente possa ser doadores na nossa rua, na nossa vizinhança, na nossa família mais extensa, em pessoas que a gente não conhece na rua. Quando nós vamos passando por aí, tem gente pedindo dinheiro. Às vezes eu coloco uma quantidade de dinheiro trocado no carro, porque quando alguém pede a gente dá. E algumas pessoas às vezes quando andam comigo no carro falam: pastor, mas você vai dar o dinheiro, essa pessoa vai usar para comprar droga ou bebida. E eu geralmente digo assim: se ela for usar para comprar droga ou bebida, é o problema dela. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu sou responsável pela generosidade. O que eu tenho certeza é que essa pessoa nunca vai poder chegar lá no final de tudo e dizer: ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca foi generoso. Escute, o seu trabalho não é julgar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. O seu trabalho não é dizer: você tem que fazer isso com esse dinheiro. O seu trabalho é ser generoso. Deus não disse para você que era você que iria prosperar a semente. Você vai semear a semente e Deus vai prosperar a sua semente. E aí ele diz que essa prosperidade da nossa semente será assim, ó: você dá e será dado a você. Será dado quanto? Ele está dizendo uma boa medida, calcada, sacudida. Isso é, vamos colocar dentro de um celeiro, coloca bem, empurra bem, sacode para poder ocupar todos os espaços. E aí ele continua dizendo: transbordante será dado a vocês. Esse é o meu desejo para a nossa igreja. Que a nossa igreja não seja uma igreja que tem problema relacionado a dinheiro. Sabe por quê? Porque nós temos famílias que entenderam que a prosperidade começa em casa, servindo uns aos outros. Que a nossa igreja seja reflexo da prosperidade que você vive na sua empresa, da prosperidade que você vive na sua casa, para que a igreja possa, em conjunto, abençoar os mais pobres, abraçar os órfãos, dar auxílio às viúvas, amparar os que estão doentes e necessitados. E nós cremos, vai chegar um dia onde vocês vão ver carretas de alimento chegando aqui, e nós vamos precisar do triplo de pessoas aqui, para poder a gente fazer um grande mutirão de distribuição. Eu tenho falado para o nosso pessoal que a princípio eu acredito que a gente vai precisar fazer uma triagem. As comidas, os alimentos vão chegando e a gente vai fazer uma triagem para quem a gente vai dar. Mas eu tenho feito um compromisso com Deus e dito: Senhor, eu não quero futuramente fazer uma triagem. A gente quer ter comida aqui e o pessoal venha e pegue até acabar a comida. E eu sei que quando tem esse tipo de visão, a comida não acaba, multiplica. Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos com calma. A gente vai ver as carretas lá na frente, mas isso é resultado de como a gente começa em casa. Seja generoso com o seu tempo em casa, com o seu cônjuge, com sua esposa, seu esposo, com os seus filhos. Não guarde dinheiro a ponto de não desfrutar do dinheiro. Não vale a pena. Uma hora você vai morrer e a sua família vai dizer: puxa, a vida trabalhou tanto, juntou tanto e não desfrutou. O dinheiro é para desfrutar, e o dinheiro é sim para se manter, e o dinheiro é para abençoar, porque abençoar é um investimento. Amém? Então eu estou falando tudo isso, hoje a minha última fala, falando diretamente sobre isso, para que você entenda como que nós acreditamos que deve acontecer. Enquanto o louvor estiver acontecendo, você pode chegar e trazer a sua oferta. Quando você sentir que Deus falou com você no louvor, quando você sentir que aquele é o momento da tua entrega, você vem e traz a tua oferta. Ou de repente, durante a palavra, se você sentiu que uma palavra, ela foi para você e você quer selar. O que quer dizer isso? Eu quero confirmar que eu não só acredito, mas eu recebo. Você pode levantar e trazer a sua oferta em qualquer momento durante o culto, porque nós entendemos que não é porque você é forçado ou manipulado, é por causa da generosidade de Deus para com você e da sua boa disposição em ofertar no reino de Deus. Olha, já me falaram assim: pastor, isso é um risco, porque as pessoas podem não corresponder. Então eu vou dizer para você o seguinte: é um risco. Muita gente precisa ser empurrado. A gente vai conversando sobre isso nos discipulados, mas eu vou dizer para você, você vai ver pessoas do seu lado prosperando, e você vai perguntar: o que está acontecendo? Essa pessoa vai dizer: eu entendi o que o pastor falou, porque eu creio num Deus
que Ele honra. Recurso não é problema para Ele, Ele tem todos os recursos. E aí eu vou dar uma frase para você, para a gente encerrar. E essa frase é o seguinte: para cada desafio da Igreja Logos, haverá uma oportunidade para você, para a sua casa e para a sua empresa de prosperar. Deixa eu explicar isso para você. Quando nós tivermos um desafio, Deus vai mandar recurso para nós, porque Ele é responsável pela igreja dele. No entanto, se você tiver com o seu coração aí dizendo: Pai, eu quero ser um abençoador, eu só não estou com dinheiro agora, mas eu quero poder abençoar, Deus vai dizer: eu tenho um desafio que eu vou suprir, e como você tem o desejo, eu vou mandar o dinheiro através de você, e através de você, quando o dinheiro chegar, você vai poder ser fiel. Então entenda, para cada desafio dessa igreja, haverá uma oportunidade para que você, a sua casa e a sua empresa prospere. Amém? Generosidade e fidelidade. Seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Se você não trouxe ainda, eu quero te dar a oportunidade agora, para que a gente cele isso, para que a gente ore juntos. Eu quero abençoar a sua vida. Por isso eu vou convidar você a baixar a sua cabeça. Você tem um envelope aí. Esse envelope tem um QR Code. Então você pode acessar esse QR Code e fazer o seu Pix. Ou então você pode pegar, cadê a máquina de cartão? Ali atrás, à minha esquerda, à minha direita, tem uma máquina de cartão lá atrás. Você pode levantar e você pode passar o seu cartão e deixar a sua oferta. Mas enquanto você faz isso, eu estarei orando por você em cima dessa palavra. Pai, eu profetizo que esses irmãos, esses discípulos, essa igreja será como árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas. Eles vão dar o seu fruto na estação certa, as suas folhas não irão murchar, e tudo o que eles fizerem prosperará. E eu quero declarar hoje em nome de Jesus, que aqueles que chegaram aqui com um desafio para a semana, esse desafio será alcançado. Eu declaro uma semana de milagres sobre você. Deus, para os desafios que a gente tem como igreja hoje, eu oro, começa a liberar semente sobre aqueles corações que estão dizendo: Senhor, essa semana será a minha vez, eu vou enviar uma oferta para abençoar esse desafio da igreja. Então, Pai, em nome de Jesus, semeia hoje na tua bondade, na tua fidelidade e na tua graça, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia. 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 Vamos só cantar o refrão dessa canção. Orar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós vamos declarar mais uma vez: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Canta mais uma vez comigo, bem suave. Pra te adorar. Fala para Ele, faz a tua declaração nessa manhã. Jesus está aqui. Oh, Jesus, meu prazer é te louvar.
Aleluia. Aleluia. Onde flui o amor, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh Deus, nessa manhã nós estamos reunidos na presença do Deus Altíssimo. E esse povo não veio aqui, Senhor, porque eles simplesmente não tinham o que fazer. Eles vieram aqui porque acreditam em Ti. Estão aqui porque sabem que ao chegar nesse lugar, o Senhor pode tocar as suas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Deus, que precisam de um toque hoje, que não receberam um toque de amor, não receberam um toque de cura, e eles estão hoje precisando. Eu sei que tem pessoas que estão buscando respostas nessa manhã. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui com a alma conturbada. Eu sei que tem pessoas que estão aqui talvez em dúvida, outros que precisam de direcionamento, outros que precisam de uma revelação, de uma porta aberta. Pai, nós sabemos que não importa o que eles precisem, todas as coisas estão ao teu alcance. E é por isso que eu te peço, ó Deus, Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus a quem nós servimos, que é o Deus Jeová, o Deus Yahvé, aquele que está acima de tudo e aquele que está acima de todos. Vem nessa manhã com a tua presença nesse lugar. Vem nessa manhã quebrando o poder do inimigo na vida do teu povo. Vem nessa manhã quebrando os grilhões, as correntes, as amarras. Eu oro agora contra toda mentira que possa estar na mente desse homem e dessa mulher, quebrando a confiança dele no Senhor, a confiança dela no Senhor. Nós oramos agora que o coração dessa pessoa seja quebrantado. Nós oramos, Senhor, que hoje toda a religiosidade nesse lugar caia por terra. Nós queremos a liberdade do Teu Espírito nesse lugar. Nós queremos que Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse ambiente. E é por isso que eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade no meio do Teu povo. Fique à vontade, Senhor, entre nós, mudando a realidade desse ambiente, abrindo as comportas dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre a vida do Teu povo. Oh Deus, a Tua palavra é muito clara quando ela diz: onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E eu declaro hoje liberdade, libertação, restauração e cura sobre a sua mente, libertação do seu passado, libertação de mentira, libertação de talvez consciência pecaminosa que você vem trazendo de muitos anos. E eu declaro acima de tudo que hoje a sua confiança será restaurada no Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória. Se tem uma coisa que nós prezamos nessa igreja, é sobre a nossa identidade em Cristo. Se você não sabe quem você é em Jesus, qualquer apelo vai te conduzir a qualquer lugar.
Quando o ser humano esquece de estar em Cristo, quando o ser humano se esquece de quem ele é, do propósito central da sua vida, ele não apenas se perde de Deus, ele se perde de tudo nessa terra. Ele começa a andar pela vida, batendo a cabeça de porta em porta. Ele faz tentativas e ele não consegue alcançar resultados. Ele tem expectativas e sonhos, mas parece que dá resultado para alguns, mas para ele nunca dá resultado. Quando nós olhamos para nós e vemos e acreditamos no que a Bíblia fala ao nosso respeito, nós prosperamos de dentro para fora. Nós temos um sorriso no rosto, independente das lutas. Nós temos uma esperança no coração, independente das notícias que a gente receba. A gente tem um sonho guardado em nosso espírito, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar essa obra. Então tudo está ligado à sua identidade, quem você é em Deus. E nesse mês de março eu estou dando a abertura para a gente falar sobre batalhas da mente. E as batalhas da mente, elas são ferrenhas, elas são ferozes. Não tem um aqui entre nós nessa manhã que não tem uma batalha na sua mente. Tem pessoas que têm batalha com a imagem de Deus, e eu vou te explicar como. Tem pessoas que levantam de manhã e todo momento ela recebe aquilo: Deus esqueceu de você, Deus abandonou você, Deus não tem mais um propósito para você, e ela fica lutando com aquela ideia: mas Deus, por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me abandonou? Tem pessoas que têm batalha com relação à sua autoestima, e na sua mente vem o tempo todo: está vendo? Tem gente que é melhor do que você, está vendo? Você não consegue, está vendo? Não tem como você alcançar, não tem como você chegar. Na escola você não era bom, no seu trabalho você já deveria estar lá na frente e você não está. A luta na mente, dia e noite e dia. Tem gente que tem luta dentro do casamento, o tempo todo enciumado, com medo: meu Deus, será que meu marido está me traindo? Será que a minha mulher está com outro? Será que os meus filhos estão me desonrando? Tem gente que tem batalha na mente dentro do seu trabalho. Você não consegue sentar e produzir, porque parece que alguém está te passando a perna. E você fica o tempo todo: quem que está passando a perna em mim? O que está acontecendo? Batalhas na mente. A batalha acontece porque existe um inimigo contra você. Vou repetir: a batalha só existe porque tem um inimigo que luta contra você. Mas é importante que a gente entenda que o inimigo luta contra quem é inimigo. O inimigo só luta contra aqueles que não são aliados. Sabe por que existe uma batalha contra você? Porque você não tem parte com esse inimigo, porque você não tem parte com o diabo. Então todos os dias da sua vida o diabo se levanta e ele tenta colocar pensamentos e sentimentos. Todos os dias da sua vida ele tenta colocar conceitos, ele tenta distorcer verdades, porque se ele conseguir tocar a sua mente, ele vai tocar toda a sua vida. Quando o diabo consegue tocar a sua mente, ele consegue ter poder sobre a sua vida. Ele consegue ter poder sobre as suas decisões, ele consegue ter poder sobre as suas emoções, ele consegue ter poder sobre o seu nível de esperança, sobre o seu nível de alegria. Eu quero que você entenda nessa manhã que a Bíblia diz que nós temos uma luta espiritual, e é sobre isso. Nós estamos nesse mundo e nós estamos diante de uma luta, diante de uma batalha. E a batalha do diabo para derrubar um crente não é sobre dinheiro. A batalha que o diabo vem para destruir um crente é na nossa mente, afetando a nossa identidade, quem eu sou para Deus e quem Deus é para mim. Hoje, nesse início de mensagem de série, falando sobre batalhas na mente, eu quero trazer para vocês o tema: não andeis ansiosos. E a razão pela qual eu quero fazer isso é porque nós vivemos talvez na época de maior ansiedade. Todos nós aqui em algum momento já passamos por um momento de ansiedade. Eu particularmente lembro de mim mesmo, que quando eu passei por uma crise existencial aos meus 21 anos para 22 anos, no ano em que eu casei,
Acho que minha esposa é uma mulher tão maravilhosa que me desestruturou emocionalmente. Eu não consegui lidar com tanta beleza, com tanta potência nessa mulher. Eu perdi o eixo. Enfim, pode ter sido, mas na verdade foi uma batalha que me alcançou. O diabo começou a colocar dúvidas na minha mente. O diabo começou a colocar dúvidas sobre a pessoa de Deus relacionada a mim, sobre o meu lugar no reino, e aquelas dúvidas entraram e começaram a me corroer por dentro. Você sabe, quando você tem dúvida, é muito difícil estar bem. Quando você tem dúvida, você vai para um lado e vai para o outro, e você não se conecta, parece que você não está vivendo. E eu vou dizer, nós sabemos que o mal desse século, a maior batalha desse século, não é a batalha pelo nosso dinheiro, não é a batalha pelo nosso status, não é a batalha pelo nosso título, é a batalha pela nossa mente, porque se o diabo tiver acesso à sua mente, ele terá acesso à sua vida, terá acesso às suas decisões, terá acesso à sua esperança e à sua fé. Por isso, não andar ansioso, não estar ansioso, é a chave. Jesus ensina isso na palavra. Contra a ansiedade, ele traz um antídoto. Porque a ansiedade, ela nada mais é do que a ausência de confiança. A ansiedade é quando eu estou investindo os meus recursos, a minha esperança, a minha expectativa no lugar errado. Toda ansiedade é nociva, é pecaminosa, porque ela tira de você a confiança de que existe um Deus que cuida, que existe um Deus que guarda, existe um Deus que protege. E nós vamos ver isso hoje, que a ansiedade, ela começa na nossa mente, ela começa no nosso coração, e nós precisamos deixar então o nosso coração preparado para sabermos lidar com a ansiedade. Para nós o coração representa o que? Sentimentos, sejam eles bons ou ruins, surgem do coração. A Bíblia diz que o nosso coração é fonte. Ele pode ser fonte de vida, ou ele pode ser fonte de morte. Ele pode ser fonte de alegria, ou ele pode ser fonte de angústia. Tudo vem do coração. Aqui nesse coração os sentimentos se afloram, porque o nosso coração é o centro das nossas emoções. E é por isso que quando a gente fica ansioso, dos primeiros sintomas que acontecem, o nosso coração dispara. Eu lembro que quando eu tive nessa crise emocional aos 21 anos de idade, eu estava dirigindo o carro, numa das primeiras crises que eu tive, numa avenida bem movimentada em Manaus, e de repente o meu pé começou a tremer, o meu coração começou a bater, e a sensação era: você está só, Deus não está com você, acabou para você. E eu disse: eu vou morrer, porque se Deus não está comigo, acabou tudo, eu vou morrer. E eu comecei a tremer, meu coração disparou, eu falei: eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco. Sabe o que eu fiz? Eu freiei o carro sem medo algum, e eu deixei o carro parado no meio da avenida. E aquele carro parado, as pessoas começaram a buzinar, e quanto mais buzinava, mais eu ficava louco. Eu segurei o volante, eu disse: meu Deus, não me deixa enlouquecer, não me deixa surtar. E eu estava bem perto de um hospício que tinha lá, enfim, meu Deus, não me deixa surtar, não me deixa surtar. E eu segurava o volante do carro, desesperado. Escute, quando nós ficamos ansiosos, o nosso coração responde, sim ou não? O nosso coração responde. A sua mão começa a suar. Aqui não, aqui a gente sua não quer dizer que seja ansiedade, mas a mão é ansiedade. Então eu não estou ansioso, porque a minha mão está seca. A ansiedade, ela começa faz você transpirar pelas mãos, a sua respiração fica ofegante, o teu pensamento começa a ficar acelerado, e você perde o senso do que fazer. Aí você se torna uma pessoa de estímulo. Se alguém tocar em você, você grita para se defender, você bate para se defender, porque você não está na sua razão. Quando a ansiedade vem, ela tira você da razão, e ela torna você uma pessoa irracional. Uma pessoa irracional. No antigo hebraico, que a gente chama de paleo-hebraico, inclusive eu quero dar essa introdução para você entender esse ponto aqui. Já falei outras vezes, o coração era formado por duas letras. A primeira letra era o Lamed e o Beit, e eles formam uma palavra chamada Lev. Não tem no telão ainda. Essa palavra Lev é igual a coração.
O interessante é que no hebraico toda letra tem um símbolo, ou ela é um símbolo que representa uma letra. Essa primeira letra que forma o coração, que é o lamed, ou lamed, ela tem o formato de um cajado de pastor mesmo, que cuida de ovelhas. E a segunda letra, que é o veit, ele tem o formato de uma planta baixa de uma tenda. Então é como se o arquiteto tivesse feito o desenho da planta baixa de uma tenda. Quando a gente junta o cajado com a tenda, o que isso significa para nós? A tenda era aquela casa daquela época. Cajado mais tenda, cajado significa governo, tenda significa casa, o governo da casa. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está dizendo, o governo da sua casa está aqui, ou aqui. Coração e mente é a mesma coisa. O governo da sua casa está aqui. Se o seu coração se desviar de Deus, a sua casa se desvia de Deus. Se o seu coração surtar, a sua casa surta. Então, o que o Senhor está dizendo para nós? Nós precisamos aprender a governar a nossa casa. Se eu não consigo governar a minha casa, alguém vai governar por mim. Quem vai governar a minha casa quando eu entro em ansiedade, quando eu estou em ansiedade? Quem governa a minha casa é o Deus que está me motivando ou me impulsionando a estar ansioso. O Deus verdadeiro nunca vai colocar você em situações para que você fique ansioso. Pelo contrário, o Deus verdadeiro, Ele vai arrancar de você a ansiedade. Ele vai tirar de você a ansiedade. Por isso o coração é a autoridade de dentro, a autoridade interior. É o governo que guarda as nossas emoções e que orienta as nossas atitudes. E se tudo flui do nosso coração, a minha primeira pergunta para você é: como anda o teu coração? Como está a saúde do teu coração? Nós entendemos que a Bíblia diz que nós somos completos em Deus. Não há nada que falte em você, meu irmão, não há nada que falte em você, minha irmã. Tudo que você precisa já está em você, por causa da presença de Deus, por causa do Espírito de Deus em você. O que Deus está perguntando para você hoje é: como está o seu coração? Como é que está a sua confiança? Como é que anda a sua esperança? Como é que anda a sua expectativa? Como é que anda a sua fé? Porque se o seu coração não estiver bem, a sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança e a sua fé estarão abaladas. E é por isso que a gente olha ao nosso redor e a gente vê pessoas que estão abrindo mão da própria vida. É por isso que pessoas estão trocando de casamento, achando que o problema é aquela esposa ou aquele marido, mas aquele outro vai ser melhor para mim, vai me ajudar mais. Não adianta. A solução para a humanidade, a solução para você é: volte-se para Deus. Deixa Deus revelar para você quem você de fato é. Deixa Deus trazer para você uma palavra onde Ele insere no seu coração a sua verdadeira identidade. Nós sabemos que o que gera a ansiedade é o que nós chamamos de independência. Quando o ser humano está ansioso, é porque ele está independente, só ele está vivendo a parte de Deus, ele está vivendo à margem de Deus. A independência do homem em Deus faz com que as coisas deem errado. E aí o homem começa a culpar a Deus, dizendo: Senhor, você me abandonou. Ele está dizendo: não, você decidiu independentemente. Eu quero trazer a sua perspectiva hoje, para avaliar junto comigo, que é importante que a gente pense que a ansiedade nos leva a uma vida independente. A gente faz o que quer, do jeito que a gente quer. Aí a gente quebra a cara e depois a gente vem tentar cobrar de Deus. Deus não é responsável por aquilo que Ele não fala. Deus não é responsável por aquilo que Ele não manda você fazer. E Deus não é responsável pelos nossos tratos irresponsáveis ou pelas nossas palavras malditas. Deus é responsável por aquilo que Ele diz. Deus é responsável por aquilo que Ele promete. Por isso Ele chama o seu povo dizendo: esteja em mim, confie em mim, restaure a confiança. E para restaurar a confiança, eu tenho que abrir mão da independência.
A independência desvia você de Deus. Pastor, o que é a independência? A independência é quando você dá passo sozinho, você não ora e não pergunta. É quando você anda achando que você é o próprio governo da sua vida. Deixa Deus ser o governo interior da sua vida. Deixa Deus ditar as regras na sua casa. Deixa Deus orientar sobre o seu casamento. Deixa Deus orientar você sobre as suas finanças. Deixa Deus se tornar governo sobre a sua vida. Não há como prosperar longe de Deus, não há como ser próspero sem a presença de Deus em nós. Por isso, como tudo começa no nosso coração, que também revela a nossa identidade, a gente precisa cuidar desse lugar, desse setor, nossa mente e o nosso coração. E por que a gente precisa cuidar? Porque a palavra diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Esse texto é tão poderoso para mim e tão sério. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele se torna, assim ele é. Tem pessoas que são hipocondríacas, sabe o que é isso? Mania de doença. Se ela chegar do lado de alguém que está doente, ela pode estar sarada. Se a pessoa tiver com a dor no rim, ela vai dizer, rapaz, eu acho que eu estou com uma pedra aqui. Se ela chegar do lado do outro, que está com o braço, com o cotovelo doendo, ela vai dizer, inclusive eu estou sentindo uma pontadinha aqui, ó, no meu cotovelo, hipocondríaca. Assim como o homem pensa aqui, a vida dele é conduzida. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, porque se a sua mente estiver sendo abastecida com mentira, que o diabo coloca todo dia, se você estiver perdendo as batalhas aqui na sua mente, e as setas estiverem entrando, você vai imaginar sobre você um conceito que Deus não fala sobre você. Você vai aceitar que você é um derrotado, e você vai dizer, eu sou derrotado mesmo. Eu conheço pessoas que dizem o tempo todo, eu sou fracassado, já deu tudo errado, o meu pai disse lá atrás que não ia dar certo. Escute, o que o seu pai falou só deve valer para você se for igual ao que Deus te diz. O que o teu pastor falou sobre você só deve valer para você se for semelhante ao que a Bíblia te diz. O que o teu amigo fala sobre você só deve valer se for semelhante ao que a Bíblia te diz. Você é o que Deus diz que você é, e ponto final. Porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. É aqui que o diabo vem tentando minar a sua esperança. É aqui que o diabo vem tentando minar os seus princípios e os seus fundamentos. E por que ele faz isso? Porque ele quer gerar um pensamento em você. A maneira como nós somos dirigidos e governados não é pelo dinheiro, não é porque o pastor disse vai por esse caminho e faz assim. Não, nós somos governados aqui dentro pelo nosso pensamento. Quantos de vocês, às vezes o pastor dá uma orientação e você fala, tá bom pastor, tudo certo, e faz o errado depois? Quantos de vocês oram e Deus fala, vai por esse caminho, você vai por um outro caminho? Então não é o que as pessoas te falam, é o que está dentro da tua mente. Por isso, cuide do seu coração, guarde a sua mente. O diabo está tentando entrar aí para gerar instabilidade, para tirar o seu fundamento. E assim como você começa a pensar, assim será a tua vida. Talvez eu possa ir um pouquinho mais profundo e dizer para você, você está vivendo exatamente hoje aquilo que você permitiu se solidificar, se fundamentar nos seus pensamentos. Talvez você hoje aqui é uma pessoa que tem muito futuro, é alguém aqui que se colocar a mão vai prosperar, mas você não coloca a mão direito. Quando você vai colocar a mão você fala, ai Deus, será? A Bíblia diz para você não se mover em dúvida, porque aquilo que você faz em dúvida você não prosperará. Quando fizer, faça com fé. Mas como eu vou fazer com fé acreditando em mim? Se aqui na minha mente eu fico escutando o tempo todo aquela maldição do meu pai, que ficava dizendo assim, vai, você vai ver o que é que vai acontecer, vai lá ver o que tu fez, e ele vai ficar falando comigo, e ele vai dizer assim, vai, você vai ver se você vai conseguir. E aí a gente carrega
Esse conceito aqui dentro, assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. Só que você não chegou aqui hoje para sair daqui com os mesmos pensamentos e sentimentos. Você entrou aqui nessa igreja hoje porque Deus marcou um encontro com você e Ele disse: eu vou ajudar a arrancar essa mentira da sua mente. Meu irmão, se você tem que prosperar em todas as áreas da sua vida, assim será, porque é um projeto de Deus para você. Não aceite menos do que isso, porque assim como imaginou o homem no seu coração, assim ele o é. É aqui que você se torna fracassado, mas é aqui que você vence as lutas. É aqui que você é paupérrimo, e é aqui que você é próspero em todas as áreas. É aqui que você é feliz, e é aqui que você é derrotado. A minha pergunta é: o que tem na sua mente hoje? O apóstolo Paulo, ainda falando sobre o cuidado do coração, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas eu tenho receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos em vossos sentidos. Há uma luta espiritual, e o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja em Corinto: eu tenho entregue a palavra para você, eu tenho dado a vocês o caminho, eu tenho mostrado a vocês que é pela graça, eu tenho mostrado a você que Cristo é por você. Por isso, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Se Deus nos dá uma ordem, uma palavra e nos orienta, meu irmão, ninguém vai nos resistir. Sabe por quê? Porque quando eu tenho na minha mente a palavra e o pensamento certo, os meus inimigos caem diante de mim. É assim que funciona e é assim que tem que ser. Mas Paulo também reconhecendo que existe uma batalha espiritual, uma batalha que vem tentar atacar a nossa mente, ele diz: eu estou com receio, ó igreja de Corinto, de que vocês estejam assentados ouvindo a palavra, de que vocês tenham recebido o bom alimento, mas que a serpente, sutilmente, assim como ela fez com Eva, ela faça com vocês também. Nisso eu entendo que a batalha do diabo, ela não é uma batalha que ela vem dentro de um ringue, ela vem de maneira sutil. Porque se o diabo chegar com uma mentira escrachada diante de você, a primeira coisa que você vai falar é: sai para trás de mim, Satanás, vai para o inferno, sai daqui que eu não quero parte contigo. É a primeira coisa que você vai fazer. Mas quando o diabo usa a boca de um ente querido, quando o diabo pega você naquele momento cabisbaixo, e chega aquele amigo, que de amigo não tem nada, dizendo: rapaz, nega esse teu Deus e morre, deixa isso para lá, esquece esse negócio. Olhe, o diabo vai encontrar as oportunidades quando as suas armas estiverem baixas, quando você estiver desarmado. E uma vez que você esteja desarmado, uma vez que as suas armas estejam para baixo, o diabo vai tentar acessar você. E é o que Paulo está dizendo: eu temo de que a serpente possa te enganar. Aí Jesus entra no cenário, nos mostrando que o que nos faz cair não é o tamanho da batalha, o que nos faz cair não é o nível da tentação, o que nos faz cair não é quando o diabo se manifesta com o inferno todo. O que nos faz cair é quando nós tiramos Deus do lugar de governo e a gente começa a ficar ansioso. O crente só cai quando ele sai desse ambiente da presença. O crente só cai quando ele esquece que Deus governa ele. O crente só cai quando ele esquece de que Deus não chamou ele para andar paralelo, Deus chamou ele para andar dentro dele. Isso é, nós temos que estar dentro de Deus, nós temos que estar no Senhor. Como Paulo fala em Romanos capítulo 1, nós temos que estar em espírito, nos movendo no espírito. A nossa batalha não é contra carne nem sangue, não é o seu vizinho. Tem gente aqui que está lutando contra a sogra. Não é a sua sogra, ela não é o demônio. O demônio é espiritual. Largue a sua sogra, deixe ela em paz, pelo amor de Deus. O seu inimigo é espiritual e ele usa armas espirituais. Então Jesus começa a falar para os seus seguidores, para os seus discípulos, e ele começa a dizer: eu sei que o problema está na ansiedade.
Se hoje é o mal do século, naquele tempo também já era. Jesus começa dizendo, em Mateus capítulo 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus traz para si a responsabilidade, e Ele explica para os discípulos e ensina para nós, no sermão chamado Sermão do Monte. Ele está dizendo para vocês que são meus seguidores, para vocês que querem ter uma vida próspera na terra, vocês precisam decidir se vocês vão andar debaixo do meu governo, ou se vocês vão andar ansiosos. Se vocês vão permitir com que as minhas palavras, elas sejam fundamentais na sua vida, na sua mente, e elas conduzam o seu comportamento e as suas decisões, ou vocês vão andar ansiosos e com medo por aí. Por isso ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Meu irmão, quando ele fala por coisa alguma, ele ainda aqui é generoso, dizendo, não fique ansioso por aquilo que você vai comer. Eu sei que hoje a comida não é uma coisa tão complicada, embora os preços no mercado estão absurdos, e eu fico às vezes pensando, quando eu vou fazer compra, Senhor, tem misericórdia, porque se continuar assim, vai ser muito difícil, as pessoas vão passar necessidade, os preços estão cada vez mais altos. Ninguém hoje consegue sair para a rua e voltar como era antes, com 50 reais, você traz ali uma compra do mês, um sabonete, um tênis e ainda o talco e uma meia, não traz mais. Hoje em dia 50 reais você não consegue sair de casa, você paga de pedágio até chegar lá, se você for via Cornélio. O que a palavra está dizendo para nós? Embora ao seu redor as coisas estejam mal, embora haja falta e ameaças, ele está falando, não andem ansiosos por nada quanto à vossa vida. Se alguém chegar para mim e falar assim, ó, não se preocupe com a sua vida, fique tranquilo, eu estou entendendo que a pessoa está dizendo para mim assim, eu estou contigo, se faltar alguma coisa eu vou te ajudar, não vai te faltar nada. Só que aqui não era Paulo que estava falando, aqui não era Pedro que estava falando, aqui não era Mateus, aqui era Jesus dizendo, não andem ansiosos por nada relacionado à sua vida. Ele está dizendo para mim e para você hoje de manhã, não importa qual está sendo os pensamentos na sua cabeça, não importa o nível de batalha, não se preocupe, não fique ansioso. Escuta, hoje você vai pedir a Deus que tire de você esse pensamento independente de que é você que vai prover a sua própria comida. Você acha que é o seu trabalho que te dá comida? Você acha que é o curso que você fez? Você acha que é a sua habilidade? Ô meu irmão, basta um pequeno vírus acessar o nosso organismo e hoje mesmo a gente pode voltar para o pó. Nós não garantimos a nossa subsistência, e é por isso que Jesus está dizendo, você está lutando à toa, descanse, não lute, não se preocupe com relação à sua vida, eu cuido de você. Não se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o que vai beber, não se preocupe sobre o seu corpo. Ele está dizendo, eu vou cuidar da sua saúde, eu vou cuidar da sua esperança, vou cuidar do seu bem-estar, eu vou proteger você, eu não vou permitir que o mal aconteça com você. Não se preocupe nem pelo que você vai vestir. E ele fecha esse compêndio dizendo assim, não é a vida mais do que o mantimento. Espera aí, a gente precisa do mantimento para sustentar a vida. E ele está dizendo, espera aí, mas se eu te dei a vida, o mantimento é menor do que... Se eu te dei a vida, eu também te dou o mantimento. Se você está vivo, se você tem fôlego, se você tem oxigênio hoje de manhã, Deus está dizendo para você o seguinte, o que você tem foi eu quem dei. Essa vida que está aqui hoje foi eu quem dei. Ele está falando, o que você precisa, eu também vou dar. Você é filho de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não deixou você de lado. Você é filho de Deus. E uma coisa maravilhosa, que se fosse eu fazendo essa promessa, eu tinha que acessar minha conta, eu tinha que ver o que eu posso fazer por você. Mas quando Deus fala isso para você,
eu quero que você descanse, porque Ele pode tudo, Ele tem tudo, Ele pode fazer milagres, Ele pode mudar o mundo, virar essa terra de cabeça para baixo, em prol da sua vida, ponto final. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo que eu te dei não é mais do que as roupas que você veste? Se eu te dei o corpo, eu vou te dar as vestes. Minha mãe está aqui, espero que ela lembre desse testemunho. Eu gosto de lembrar quando tem testemunho, porque é melhor. Estudando lá no meio da floresta amazônica, minha mãe me colocou numa escola particular. Não porque tinha condições, mas porque queria dar o melhor, e deu um passo de fé. E a gente sempre dependeu de pessoas que sustentavam a gente chamava de mantenedores no campo missionário. Eu era um adolescente e fui para a escola. Quando voltei, trouxe uma carta para minha mãe. A direção falou assim: avisa para sua mãe que a sua escola está atrasada e precisa resolver esse mês aqui. E aí eu falei para minha mãe falou assim: Deus proverá. Tá, meu irmão, Deus proverá. Eu entendia, Deus proverá. Agora, como que Deus vai prover? Problema de quem falou, de quem está crendo. Deus vai prover. Eu não quero saber como Ele vai fazer, eu só preciso crer que Ele vai prover. E foi um mês que eu consegui uma passagem. Então fui visitar minha avó em Maceió. Saí de Manaus, de avião, cheguei, fiquei com minha avó um mês. Na volta, no aeroporto, quando eu estava entrando no meu portão para entrar no avião, tinha um casal correndo assim, desesperado, e eu assim: o que está acontecendo? E a mulher falou em inglês comigo. Eu falei: eu posso ajudar, eu falo inglês. Ela: você fala inglês? Moço, a gente perdeu o nosso portão, o nosso voo era... Não, esse era o meu voo também. Ela falou: então, eu não sei onde é o portão, já está fechando. Eu falei: eu estou atrasado, eu levo vocês. A gente saiu correndo. Chegamos dentro do avião. Eles ficaram naquela classe, que é lá na frente, na primeira classe. Naquela época era a primeira classe mesmo, não era só executiva. Aviãozão da Varig. E eu passei, aquela classe econômica, lá de trás. Também era melhor do que é hoje, tá? Antigamente era até refeição que a gente ganhava lá dentro. E eu sentei lá, e daqui a pouco esse casal veio me procurando, poltrona a poltrona, e me encontraram e falaram assim: olha, você foi muito generoso com a gente. Eu falei: mas eu não fiz nada, eu só orientei. Ela falou: a gente poderia ter perdido o voo. Nós somos da Suíça, e uma das coisas que a gente tem de melhor lá são os Alpes suíços. Não lembro logo de chocolate, né? Mas enfim, são os Alpes suíços. Ela falou: me dá o teu endereço, que eu vou te mandar um cartão postal. Eu dei o endereço para ela mandar o cartão postal. E aí eu voltei para casa. 15 dias depois, eu falei: mãe, eu tenho que hoje levar a resposta para a escola. Deus proverá. Deus proverá, mas não mandou nada, não mandou envelope, não mandou dinheiro, não mandou nada. Só o Deus proverá. Então no meio do caminho Deus proverá. E eu lembro que quando eu estava indo na missão, a gente recebia as correspondências na caixa postal, que era no centro. E naquele dia eu fui o responsável de ir no centro buscar as correspondências. E quando eu abro lá, tem uma carta. Peraí, eu era só um adolescente, não recebia carta de ninguém. Tinha uma carta com meu nome. Falei: uma carta com meu nome. E aí eu vi: o cartão dos suíços, dos Alpes suíços. E aí um cartão muito bonito. E ela só falava assim: generosidade gera generosidade. Você foi uma pessoa muito boa, foi como um anjo para nós, que não nos deixou perder o voo. Quando vier à Suíça, não esqueça de passar aqui. Aí botou o endereço embaixo. Perdi o endereço, então nem tem como voltar, mas enfim, não esqueça de passar aqui. E aí uma notazinha dizendo: dentro do envelope tem um outro envelope. Aí eu olhei que tinha e eu tirei. Sabe o que estava naquele envelope? Um valor em dólar, equivalente ao mês inteiro que estava atrasado, o mês seguinte, e mais uma quantidade para eu lanchar. Glória a Deus, pode aplaudir. Sabe qual é o problema da ansiedade? Não é que a gente não crê totalmente, é que Deus fala: fica tranquilo, e a gente: então vai vir daqui. Se Ele falou para ficar tranquilo, então vai vir daqui. Aí a gente acessa, vai vendo, e não acontece. Deus está falando: descansa, porque eu me governo e eu governo você. Descansa, porque eu vou fazer do jeito que eu queira fazer, e Deus vai fazer um milagre. Deus vai abrir portas sobre a sua vida. Não importa o que Ele vai fazer ou como vai fazer, só o que você precisa saber é: não ande
ande ansioso por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de você. Filipenses capítulo 4, lê rapidinho comigo, versículo 6 a 8, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, aqui e aqui, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está reforçando não apenas o que Jesus falou, mas agora ele está ensinando a igreja em Filipe, dizendo assim: para de ser um murmurador, seja alguém que ora e que pede diante de Deus. Quem sabe você precisa dessa lição hoje. Você tem necessidades e ao invés de orar e de pedir, você fica murmurando pelos cantos como um homem ranzinza, como uma mulher amarga, o tempo todo dizendo: ai Senhor, está faltando isso, não tem comida, ninguém olha por nós, ninguém nos ajuda, por que isso, por que aquilo? Isso não gera prosperidade, isso gera mais pobreza. Reclamação é sujeira do diabo na sua vida. Paulo está dizendo: quando você estiver descansado, mas você tiver necessidade, chegue diante de Deus e peça a Deus. E Ele vai conhecer o que você está pedindo, as suas súplicas, mas também já chegue agradecendo, porque Ele é o Deus de paz, que vai prover o que você precisa, mas acima de tudo, Ele vai guardar o seu sentimento, e Ele vai guardar o seu pensamento, o seu coração e a sua mente. Deus não quer que você esteja ansioso. A ansiedade é você no governo, e Deus fora da sua vida. Não esteja ansioso, ore, pergunte, peça a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, a palavra vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe uma coisa que eu estou muito feliz e radiante com o Senhor? É porque quando a gente mudou para essa fase agora aqui dessa igreja, eu disse: Senhor, é a tua igreja e eu não quero estar ansioso. E minha esposa me conhece e sabe que eu estou descansado. Eu cheguei ao ponto de entender que quem segue a Jesus, a gente pode estar cansado do trabalho sim, mas a gente não pode estar cansado na nossa fé, porque Jesus, Ele tira o fardo de sobre nós. Tem que ser leve, tem que ser leve, deixe ser leve. Se hoje você chegou aqui e está pesado, você vai jogar esse fardo diante de Jesus, porque tem que ser leve. Na tua casa tem alguma coisa complicada e você acorda pensando, preocupado, tem que ser leve. E a pergunta que a maioria de nós que somos racionais, perguntamos: mas como que eu vou tirar esse peso dos meus ombros? Você não tira o peso dos seus ombros, quem tira é Jesus. Você entrega a sua vida a Ele, você diz: Senhor, aqui é a chave do meu coração, Senhor, o Senhor decide, o Senhor faz do jeito que você quiser. Ele está dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Escute, você é filho, você não é escravo. Escravo carrega peso, toneladas, filho não carrega peso, porque o pai cuida daquilo que está sobre você. Deus está chamando a mim e a você hoje a um encontro com Ele, a abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não quero estar no poder, eu não quero andar ansioso por coisa alguma. E nós vamos orar nessa manhã.